Deus fala e convoca a terra desde o nascer do sol até o seu ocaso. Desde Sião, Deus resplandece. Nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifício. Então, quando estamos congregados, reunidos, nós temos que, se somos santos, os santos do Senhor, nós o fizemos, nesta condição, por meio de sacrifício. Quando você vem ao culto, você não vem para chupar balinha, mascar chiclete, para dar pipoca para seus filhos, ou para dar iogurte para seus filhos, Você vem para fazer um sacrifício. Você vem para adorar. Amém? Aleluia. Então tem que ser nestas condições, nesta forma. Veja bem: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifício. Adorar a Deus não é uma brincadeira, é um sacrifício. Sempre sacrificando direitos, liberdade, vontade, condições para ficar à vontade, tirar tudo isso sacrificado. Ouvindo a palavra, orando, jejuando, lendo, isso é sacrifício. Vamos fechar nossos olhos. Aleluia. Nós temos alguns agradecimentos. A irmã Marina agradece por uma bênção, do emprego para o seu marido. A irmã Zaida perdeu os documentos e pediu a Deus. O ladrão levou a bolsa, queria de volta os documentos, e assim aconteceu. Amém? A irmã Daimar dá um testemunho, levantando a mão diante de Deus, quando foi mandado fazer isso, pedindo um emprego para o filho, Não sei se a letra é a mesma, mas e Deus atendeu, Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Isto. Então, isso é importante que você ouça estes testemunhos, porque Deus responde às orações. E este Deus que responde às orações vai responder os seus pedidos nesta hora. Aleluia. Não há tamanho de problema que resista à oração, pois a oração é uma conversa direta com Deus. Quando o crente ora, muitas maravilhas podem acontecer. Se você não sabia, comece a orar e você vai ver. É a oração, A Bíblia diz que a oração dos justos move a mão de Deus. É a oração, pois é orando que Jesus resolve os problemas meus. Não há tamanho de problema que resista à oração,
pois a oração é uma conversa direta com Deus. Quando o crente ora, se você não sabia, comece a orar e você vai ver. É a oração, é a oração. A Bíblia diz que a oração dos justos move a mão de Deus. Pois é orando que Jesus resolve os problemas meus. Quando o crente ora, muitas maravilhas pode acontecer. Se você não sabia, comece a orar e você vai ver. É a oração, é a oração. A Bíblia diz que a oração do justo move a mão de Deus. Pois é orando que Jesus resolve os problemas meus. Deus bendito, assim crendo nós colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos. E estes pedidos que aqui estão, que a solução do problema venha, a repreensão do mal, da enfermidade, de toda obra do diabo que esteja atormentando a vida destas pessoas, bloqueando a bênção. Em nome de Jesus Cristo, tudo isso seja afastado. Que venha a saúde, que venha a resposta, a abertura da porta por Ti. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, liberta quem for usar esta peça de roupa. Expulsa todo Satanás, todo espírito de morte, de doença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras. Em meu ser, estou livre pra Te amar, para Te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, juntos lado a lado,
andarmos com Jesus. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu quero falar nesta noite sobre o tema dízimos e ofertas. É evidente, é lógico que o tempo, mesmo sendo domingo, não é, com mais tempo, portanto, é pouco tempo para falar, mas com mais tranquilidade sobre esse assunto que é tão importante, que às vezes nós supomos que não seja importante, mas aqui está uma grande oportunidade do crente, do cristão, do filho de Deus aprender a ser abençoado, porque tem isto também. E inclusive você vai ouvir aqui, entender que é Deus quem dá ao homem o poder de conseguir riquezas, e muitos o querem fazer, ou querem fazê-lo sem Deus, sem a tutela de Deus, sem o apoio e a direção de Deus. Amém? Aleluia. Então, na economia hebreia, mesmo os hebreus como nação, 1/10 da receita do povo era separado para o custeio do culto público de Deus na própria nação hebreia. Veja bem, 1/10 parte era separado para o custeio do culto público de Deus. Assim Moisés declarou a Israel. Presta atenção. O que eu vou citar está no livro de Levítico, capítulo 27, nos versículos 30 e 32. O que eu vou citar, que foi falado por Moisés. Todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Até o produto da lavoura, das frutas, tudo tinha que ser dizimado. Já começa por aí que a maioria de nós crentes não fazemos isso hoje. Então você não está tão certo, porque se for olhar a Escritura está aqui hoje diante de nós. Eu vou repetir. Moisés declarou a Israel, está no livro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 e 32. Todas as dízimas do campo, da semente do campo,
do fruto das árvores são do Senhor. Santos são ao Senhor. Tocante a todas as dízimas de vacas, tem muitos irmãos, aqui não é o caso, mas eu já fui pastor em região de irmãos que tem gado, tem fazendas, mas eles não dizimam os bezerros. Olha, se nasce 50 bezerros no ano, um não é dele, 5 não é dele, é do Senhor, porque isso é bíblico, isso é uma ordem bíblica. Está entendendo? Então está aqui, tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo será santo ao Senhor. Acho que é a oportunidade para muitos tirarem esse espírito errado, porque tem muito crente na igreja que eles ainda carregam aquela maldição dos perversos que falam coisas terríveis contra a igreja por causa do dízimo. E eles têm esse espírito. Eles são meio alérgicos a dízimo. Quando falam em dízimo, em oferta, eles ficam com alergia. Aquele espírito do mundo que ainda está na pessoa, aquele espírito avarento. Então tem muito crente que não está abençoado, porque não tem observado com riqueza de detalhes. Tem muito crente que não tem observado no tocante a estes assuntos, e ser detalhista, e deixar passar nada, crivo, da palavra de Deus, e a pessoa ser abençoada. Eu estou pregando hoje o dízimo e a oferta. Outra coisa também, tem muitos dos nossos que também não são abençoados, porque eles não têm coragem de dar uma oferta. Para começar, eles escolhem a pior, até moeda que está fora de circulação, às vezes se rasgar e jogar no lixo, porque eles sabem que não está mais em circulação, e expõe na oferta. Isso, Deus lhe cobra isso também, porque a oferta é também uma adoração, porque muita gente tem incutido só com os dízimos. A maioria pensa, bom, eu dou o meu dízimo, pronto. Mas a Bíblia diz, me roubais, e dizeis, em que te temos roubado? Diz, nos dízimos e nas ofertas. Não é só o dízimo, a Bíblia diz que é também nas ofertas. O crente que não dá oferta, ele também está errado e ele não está certo com Deus. Nos dízimos e nas ofertas também. Está vendo? Então, tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, o dízimo será santo ao Senhor. Esses dias um amigo meu em Goiás me falou acerca de um grande fazendeiro crente. Ele disse que admirou, ele disse que ele pensava que ele tinha alguma coisa e que ele era crente, mas quando ele chegou naquela fazenda, que ele foi jantar com aquele fazendeiro, aquele irmão, durante a tarde ele o levou na sua fazenda e mostrar 1000 vacas. 1000 vacas. Está vendo? A riqueza que ele tinha. E ele admirou da família toda ser crente. Aquelas moças bonitas, cristãs, bem vestidas, aqueles rapazes. E aquela esposa, e ele pegar a Bíblia, e aquela mesa farta, rica, e ele pegar a Bíblia, e a família toda de pé, lendo a Bíblia, orar, um homem dono de 1000 vacas, orar, agradecer a Deus pela comida. Muitos estão dentro das igrejas, são pessoas avarentas, falastronas, estão há anos dentro da igreja, são inimigas do dízimo, falam coisas absurdas contra o dízimo, não é? E a destinação do dízimo, porque Deus não queria estas coisas. O Espírito Santo não come estas coisas. Ele tem uma obra, uma casa, o seu serviço, os seus sacerdotes para sustentar. Por que o jornalista não trabalha de graça para os jornais? Por que ele tem que ter um salário? Por que os médicos não fazem consulta de graça, então? Por que os falastrões, os inimigos, os linguarudos, endemoniados,
contra o dízimo, é uma perseguição por causa de dinheiro que é destinado à igreja, por que eles não fazem as coisas de graça então? Não trabalham de graça? Então tem uma importância. Por isso que a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. É da mesma forma. Vamos louvá-lo e engrandecê-lo? Amém? Aleluia! Então vamos adiante com esse culto importante. Lhe afirmo que o tempo será pouco. Nós vamos falando aí sobre muitas coisas. Veja, o sistema dos dízimos, note bem, o sistema dos dízimos não se originou com os hebreus. Desde os primitivos tempos, o Senhor reivindicava como seu o dízimo. E tal reivindicação era reconhecida e honrada. É o que nós devemos fazer como cristãos e filhos de Deus, se queremos ter prosperidade. Há muitas famílias que são famílias azaradas porque elas falam contra o dízimo na sua casa. Elas ficam murmurando, estão até comendo e murmurando. E um azar pega aquela família. E tem muitas famílias que são salvas, às vezes, pela ação de um dos membros da família, no quieta, dizimista fiel, aquela mulher, e tira o dízimo de tudo. De vez em quando um espírito pega maridos e eles ficam meio oprimidos por causa de um dinheirinho, e vira aquela fera por causa de dinheiro, e não sabe que às vezes estão guardados de muito azar por causa da ação de uma esposa ou de um marido também, e vice-versa, de uma mãe, e assim vai. Então nós devemos reconhecer e honrar esta reivindicação divina de que o dízimo é dele, a 10ª parte não é sua, é de Deus. Veja bem, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Este relato você encontra no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Jacó, quando em Betel, exilado e errante, ele estava fora, ele estava sozinho, exilado e errante em Betel. Ele prometeu ao Senhor da seguinte forma: de tudo quanto me deres, falou Jacó para Deus, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo de tudo, não é só de alguma coisa, porque tem gente que dizima aqui, ali e acolá, mas ele fez um pacto com Deus. Está em Gênesis 28, versículo 22, isto que Jacó falou, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ele disse para Deus: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quem quer falar isso para Deus? De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos repetir? De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Você está fazendo um pacto para o dízimo, viu? É melhor você não repetir então agora. Vamos repetir de novo? De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Parece que as horas ficaram mais poucas. Vamos dizer? De tudo quanto me deres, certamente te darei. De tudo, certamente te darei o dízimo. Vejam bem, quando os israelitas estavam prestes a estabelecer-se como nação, a lei dos dízimos foi confirmada. Era como uma espécie de integração na Constituição, foi de inserção na própria Constituição deles. O dízimo constava como uma obrigação daquela nação, e foi confirmada como um dos estatutos divinamente ordenados da obediência ao qual dependia a sua prosperidade. Depende, se o crente não entrega o dízimo. Mas eu não entrego e estou até bem.
mas qualquer hora o seu tapete vai ser puxado. E você diz que é cristão, está prosperando, quem for, se fosse o caso, ou se for o caso, não adianta nenhuma prosperidade para o crente levantada, roubando o dízimo, não vai prosperar. O sistema dos dízimos e ofertas destinava-se a impressionar a mente dos homens com uma grande verdade, a verdade de que Deus é a fonte de toda a bênção. Por isso que o dízimo é como uma disciplina. Na hora que você vai entregar, você recebe uma prosperidade, uma bênção. Deus instituiu para isso, para que a sua mente fique impressionada, incutida com aquilo. E lembre sempre que Deus, veja bem, é a fonte de toda a bênção. Por isso você está entregando como uma disciplina, uma humildade, reconhecendo que você tem, mas você tem porque Ele te deu. Aleluia, amém? Então, que bonito. O sistema dos dízimos, aliás, foi incutido, né? Foi criado para impressionar a mente dos homens com uma grande verdade, qual seja a verdade de que Deus é a fonte de toda a bênção e suas criaturas, e de que a Ele, aliás, fonte de toda a bênção são as suas criaturas, e de que a Ele é devida a gratidão do homem pelas boas dádivas de sua providência. Ele dá a todos a vida, está escrito, prestemos atenção. Ele dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Está em Atos capítulo 17, Atos dos Apóstolos, esta afirmação, que Ele dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Agora, o Senhor declara, veja bem, meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Está no Salmo 50, não é? No Deuteronômio 8:18. Minha é a prata e meu é o ouro, Deuteronômio 8:18, Salmo 50:10. E é Deus que dá aos homens o poder de adquirir riquezas. Leia essas duas escrituras e você vai descobrir que é Deus quem dá aos homens o poder de adquirir riquezas. Amém? Como reconhecimento de que todas as coisas provêm dele, o Senhor determinou que parte de seus abundantes dons lhe fosse devolvida em dádivas e ofertas para manterem o seu culto. O culto de Deus tem que ser mantido desta forma. Então não existe homem mais hipócrita do que um pregador que não prega o dízimo. Ele é um rebelde para começar, porque Deus nunca deu essa autoridade para ele. O culto de Deus seria mantido, não com o dinheiro do próprio bolso do pastor rico ou fazendeiro. O culto de Deus seria mantido com o dízimo, com as ofertas. É assim que teria que ser. Amém? Aleluia. Vejam bem, as dízimas, outra escritura, Êxodo 20:10. As dízimas são do Senhor. É empregada aqui. Agora eu lhe afirmo, Deus lhe deu saúde, lhe deu vida o mês todo. Você foi para o trabalho e Ele não deixou nenhum carro lhe pegar. Ele guardou sua família. Ele lhe guardou do acidente do trabalho. Ele lhe deu ânimo, Ele lhe deu sono para descansar. Ele lhe deu tudo. Que tal você se achar diante dele a hora que você recebe o gostoso e recheado salário? Aí você põe no bolso e se faz de esquecido, e o que é de Deus não, né? Que tal isso, né? É a mesma coisa, você está com dinheiro, agora a razão, a carne diz, nada, eu trabalhei, o dinheiro é meu, Deus não tem nada aqui, aí já é uma blasfêmia. Então eu não quero nem repetir. O certo é que também é uma bênção para quem de Deus recebe este privilégio de contribuir, de fazer essas coisas, correto? Veja,
é empregada, veja, o dízimo era dedicado exclusivamente ao uso dos levitas, porque aqui é outra questão a ser discutida. O pastor que não tem convicção da sua chamada e não tem uma conversão nesse ponto, ele também não tem coragem e ousadia para ensinar essas coisas. Porque o dízimo, nós temos que quebrar este tabu de ficarmos com aquele conceito excessivamente alargado, ampliado da ética com relação ao dízimo, ao gasto do dízimo. Ora, se Deus criou o dízimo, se Deus exigiu o dízimo, se Deus instituiu o dízimo, este dízimo tem uma destinação, porque até no próprio orçamento e na própria nação, pela Constituição da nação, a nossa, por exemplo, o governo tem a autoridade para cobrar o imposto, mas só que tem uma coisa, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, ele tem a Câmara, o Senado que está no pé dele, tem a destinação dos recursos, dos seus impostos, ele tem que ser destinado, tantos bilhões para a educação, tantos bilhões para a saúde, tantos bilhões para transporte, tantos bilhões para a segurança pública, ele não pode, entendeu? Tem a destinação. Agora, para quem que Deus destinou os dízimos? E agora? Você está acordado? Vamos louvar se está? Vamos dizer aleluia? Amém? Glória a Deus. É verdade. Veja bem, o dízimo era dedicado exclusivamente ao uso dos levitas. O pastor que fica com aquela demagogia, com a camisinha rasgada para não pegar o dízimo, ele é um hipócrita, ele é um sujeito fingido. Ele não é um pastor que tem a convicção do seu pastorado, porque ele tem a sua parte, é para uso dos levitas. Ele pode usar o dízimo, porque quando ele sai do púlpito com as meias molhadas, sapato molhado, tudo molhado, camiseta molhada, 10 lenços molhados, o que ele está fazendo? É um vagabundo que falou 2 horas, 3? Ou ele está dando o suor dele, a vida dele para pregar? Ele está o quê? Como você ganha de quê? Ninguém me desafia, porque eu ganho isso aí, o que eu estou comendo custou suor. Mas eu não te vi com enxada. É o conceito de trabalho, o conceito burro de trabalho, né? Que pensa que é só se pegar a enxada. Nada contra aquele que... É claro que nós temos que agradecer a Deus por aquele que pega a enxada. Ele está fazendo a sua parte também, e ele é importante, entendemos? Então, é com o suor também do rosto. É o suor, é o trabalho, correto? Agora, é lógico, é evidente que prestemos atenção, dentro deste contexto de obreiro, de pastores, de dinheiro de igreja, tem muita sujeira, tem muita safadeza, entendeu? É claro, vocês me conhecem muito bem, eu não fugiria de falar, é claro que existe, né? E todo mundo quer ser, às vezes não quer ser pastor de qualquer maneira, mas só para poder viver de uma forma malandra, sugando o dinheiro da igreja. Não é porque Deus chamou ele, porque quando Deus chama, ele apresenta frutos. Quando Deus chama, ele tem um povo com ele, um povo que respeita ele. É porque Deus cria isso, não adianta. Um povo que honra aquele homem também, que está junto com aquele homem. Agora existe esse espírito, mas esse a gente também corta, né? Esse espírito a gente também despedaça ele com a espada da palavra e pronto, está resolvido o problema. Aleluia, amém? Então é claro que em todos os segmentos existe isto, né? Existem estas coisas, mas não é porque existem estas safadezas que nós vamos nos tornar murmuradores e inimigos da palavra de Deus, porque nós só seremos abençoados se nós trilharmos o caminho da palavra. Fora não adianta, correto? Veja, o dízimo era dedicado exclusivamente ao uso dos levitas.
a tribo que fora separada para o serviço do santuário. Mas este não era de nenhuma maneira, prestemos atenção, o limite das contribuições para os fins religiosos. Não era só o dízimo. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui. Agora você vai ver que tudo que o irmão Brana fala, você vai aqui, vai ali, vem a confirmação da Escritura. Quando ele diz que o dízimo é do pastor, agora o tabernáculo, bem como mais tarde o templo, foi erigido, ou seja, construído inteiramente pelas ofertas voluntárias. Mombrana diz isso, que igreja não se constrói com o dízimo, que não é dela, do sacerdote. A igreja se constrói com ofertas. E agora? Como é que nós vamos fazer? Como é bom você ter vida e um testemunho para poder olhar dentro do olho do seu povo, porque você antes deu um exemplo. Você vem sacrificando tudo que é seu, não é? Você vem fazendo aquilo, que bom. Mas a verdade é esta, a verdade da Escritura é esta aqui que nós estamos diante dela. Correto? Vamos dizer amém ou não? Então presta atenção. O tabernáculo, bem como mais tarde o templo, foi erigido inteiramente pelas ofertas voluntárias. E a fim de prover, eu quero dizer para os meus irmãos, olha gente, é melhor nós não termos nada, do que para termos alguma coisa aqui, termos que estar brigando particularmente uns com os outros. Como é que é? Você vai dar ou não vai dar? O outro levanta, eu não dou nada, porque não sei o quê. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. A coisa é feita com muito na marra, força. Deus não está nisso. Por favor, gente, vamos entender e vamos deixar, se puder fluir, se puder correr com a Escritura, voluntariamente. A pessoa tem um prazer, silêncio, não tem briga, não tem bate-boca. Onde já se viu bate-boca para juntar uma ofertazinha, uma coisa? Entende? Então, são voluntárias as ofertas, não é forçadas, são voluntárias. E a fim de prover para os necessários reparos e outras despesas, eram feitas as ofertas. Então a gente até nisso, você quer fazer um quarto de som bonito, ajeitadinho, limpinho, decente, às vezes você não pode desviar, porque fica difícil você desviar do normal. O cotidiano da igreja é tão apertado às vezes, que não dá para você desviar nenhuma verbinha para fazer nada. Na igreja, um banheiro decente, não é? Algo, até esse problema não é nosso, o prédio não é seu, fica aquela dificuldade. Você tem que administrar isso, pensar todas essas coisas, e vai ficando difícil. Ao passo que, se houvesse essa voluntariedade, que se houvesse essa espontaneidade, esse desejo, essa alegria de fazer alguma coisa, sem aquele espírito comunista, não é? Rebelde, falastrão, avarento, então seria tão mais fácil, mais leve e mais suave para se carregar esta carga, e adiante com aquele desejo de fazer as coisas de Deus mais, né, decentes, bonitas, limpinhas. Esse é o nosso desejo. Nós sabemos fazer, o problema é que não temos verbas para tal. Fazer eu sei, saber administrar, deixa comigo, que nós faríamos tantas coisas, mas nós temos que nos adaptar, nos acondicionar, não é, a esta situação. Então, Moisés determinou, preste atenção, que todas as vezes, porque às vezes até um irmão que pode prestar o seu serviço é um profissional, eu tenho que falar bem claro essas coisas, ele foge, ele não tem coragem de dar um sábado para Deus, ele foge, ele é um profissional, ele sabe fazer, mas ele é treiteiro, ele corre, ele tira o corpo fora. Eu tenho que denunciar isso. Nós estamos aqui para isto. Uma irmã que pode fazer alguma coisa, né? Cada um tira o corpo fora. Tem pessoas que acham que
que é feio, que é humilhante lavar as toalhas da ceia. As santas do passado teriam maior, elas brigavam, eu que quero fazer. E tem uma coisa, não podemos lavar de forma, né? Não, é da ceia, pois agora eu vou colocar o melhor amaciante, que é para ficar bem cheirosa as toalhas da ceia. O mesmo espírito daquela mulher que derramou o perfume em Jesus lá. Amém? Gente, vamos louvar a Deus? Não vamos cansar não. Amém? Aleluia! Que assunto bom isso aqui, hein? Então vejam bem, Moisés determinou que todas as vezes que o povo fosse recenseado, fazer o censo, né? Cada um devia contribuir com meio ciclo para o serviço do tabernáculo. Tinha uma oferta. Moisés determinou, lei, hein? Que tinha que contribuir cada um com meio ciclo. Que aquele dinheiro, aquela verba era para o serviço do tabernáculo. No tempo de Neemias, fazia-se anualmente uma contribuição para esse fim. No tempo de Neemias, ele criou uma vez por ano uma contribuição para este fim, para o serviço do tabernáculo. Você vai encontrar isso nas Escrituras, Êxodo 30, e no livro de 2 Reis 12, e no segundo livro de Crônicas, esse é o certo a expressão, capítulo 24, você vai encontrar isso. Eu estou lhe citando a Escritura. Neemias capítulo 10, você vai encontrar estas coisas que eu falei. De tempos em tempos eram trazidas a Deus ofertas pelo pecado e ofertas de gratidão. Hoje é uma turma de pecadores esquisitos, né? Os pecadores de antigamente eram até mais humildes, faziam ofertas pelo pecado. Hoje está pecando e está chutando todo mundo com espora, né? É uma coisa esquisita, virando bicho, né? Acabando tudo. Estas eram apresentadas em grande número nas festas anuais, e fazia-se pelos pobres a mais liberal provisão. Dava algumas coisas para os pobres da igreja. Fazia-se alguma coisa para os pobres da igreja. E agora, nós vivemos num mundo, é claro que a verdadeira religião está acabando, sumindo, desaparecendo. E para isto, os próprios líderes religiosos estão contribuindo com a sua conduta frouxa, rebelde, mundana, moderna. Eles estão contribuindo para o sumiço da verdadeira religião. Tiago escreveu assim, que a verdadeira religião para com Deus e Pai é esta. Veja bem, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. A verdadeira religião tem doutrina, mas também ela acode os pobres. Ela faz alguma coisa, correto? Mesmo antes que o dízimo pudesse ser reservado, tinha havido já um reconhecimento dos direitos de Deus. Aquilo que em primeiro lugar amadurecia dentre todos os produtos da terra, olha que bonito, tudo que amadurecesse, está lá aquele pé de laranja, a coisa mais linda, a hora que ele começasse a amarelar, amadurecer, então naquele tempo era assim, ó, aquilo que em primeiro lugar amadurecia dentre todos os produtos da terra, era-lhe consagrado, era consagrado a Deus. A primeira lã das ovelhas, a primeira lã quando as ovelhas eram tosquiadas. Hoje tem pessoas que dizem assim, eu não entreguei o dízimo esse mês. Ô pastor, tá bom? Bom, olha, eu não entreguei o dízimo esse mês porque não sobrou, viu? Ah é? Porque não sobrou, né? Por isso mesmo que você não é abençoado. Cada dia você está mais enrolado. Ah, não sobrou? Ô irmão, você está esquecendo de um detalhe. Irmão é crente ainda? Sou, o que é isso, pastor? Pois é, só que você esqueceu que dízimo não é sobra, dízimo é o primeiro, é a primícia. Você me desculpe, mas eu não posso lhe aceitar fora da escritura.
Você quer dar sobra, a Escritura diz que é o primeiro. Como é que nós vamos fazer? Ah não, pastor, canta um hino e muda o tema. Eu não vou cantar o hino. Posso cantar o hino, mas mudar o tema não. Eu vou continuar. Amém? É verdade. Aleluia. Então, meu irmão, veja bem, dízimo sobra. Não sobrou para o dízimo. Não tem coragem. Não tem coragem de aceitar o desafio de Deus. Deus diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção tal que vocês vão ficar abastados, né? Abastância. Então, a primeira lã, quando as ovelhas eram tosquiadas, o primeiro trigo, quando este era trilhado, o primeiro óleo e o primeiro vinho eram separados para Deus. Assim também o eram, presta atenção, os primogênitos de todos os animais. E pagava-se um resgate pelo filho primogênito. Não podia dar o filho, nascia um filho, porque todos os animais, de todos os animais que nascia, o primeiro filho dos animais que nascia era dedicado a Deus. Não era do fazendeiro, era de Deus. E quando nascia o primeiro filho de um casal, eles não iam entregar o filho, sacrificar, matar, mas eles pegavam e pagavam um resgate pelo filho, para cumprir a Bíblia. Porque assim, se Deus exigiu o primogênito dos animais e o primogênito dos seus filhos, o que nasceu da sua filha, do seu filho, você entendeu? Então é por isso que Deus tem alguma coisa com o primogênito. Já notou isso? Sempre Deus, ele castigou também os egípcios, os primogênitos. Está vendo? Porque geralmente é o filho onde os pais colocam a esperança, que fica homem ou mulher mais cedo, né? E é o primeiro e vai me ajudar e não sei mais o que, e eu vou transmitir isso para ele, e eu vou passar a administração da empresa para ele, da fazenda para ele. É aquela coisa com o filho mais velho, o primogênito. Deus chegou e matou todos eles. Era para tocar, fazer doer na família mesmo. Porque quando Deus vem com juízo, você ouviu ontem, até os de mama, tá mamando com o pezinho, leite derramando no queixinho, vem e morre tudo junto. É claro que ele não vai ao inferno, mas ele sofre o juízo junto, porque o juízo de Deus é impiedoso. Ele vem, porque quando ele vem com o juízo, é porque já abusaram demais da bondade dele. Por isso que ele não para o juízo dele. Entendemos? Que coisa, né, gente? Assim também eram os primogênitos de todos os animais, e pagava-se um resgate pelo filho primogênito. As primícias deviam ser apresentadas diante do Senhor no santuário, e eram então dedicadas ao uso dos sacerdotes. E agora, como é que vai fazer? Assim, lembrava-se constantemente ao povo que Deus era o verdadeiro proprietário de seus campos, rebanhos e gado, quando eles eram obrigados a dar o primeiro dos animais, o primeiro das vacas, o primeiro das ovelhas, o primeiro de tudo a Deus. Era para que eles não fossem orgulhosos, arrogantes, mas que eles tivessem sempre em mente, em memória, que Deus é que era o dono do seu sítio, da sua chácara, da sua fazenda, do seu campo, entendeu aqui? Dos seus campos, dos seus rebanhos, do seu gado, que ele lhes enviava a luz do sol e a chuva para a semeadura e a ceifa, e que tudo que possuíam eram de sua criação, e ele os fizera mordomos de seus bens. Deus era dono de tudo. Amém? Aleluia! Então nós não somos dono dos filhos, nós não somos dono de nada, somos mordomos, estamos cuidando. Deus é que faz o que quer de tudo. Amém? Aleluia! É por isso que a criança deve ser apresentada.
Você tem, não precisa você ser crente. Você tem uma criança lá que não foi apresentada a Deus no templo, traga a criança, dê ela para Deus, apresente, traga seus filhos, oferece seus filhos a Deus. Começa por aí. Amém? Agora, reunindo-se no tabernáculo, os homens de Israel, carregados com as primícias do campo, que bonito isso aqui, dos pomares, um pomar de frutas, né? E dos vinhedos, eles carregados com aqueles bens, aquelas frutas, aquelas coisas, eles faziam um reconhecimento público, um culto público, agradecendo a Deus, a bondade de Deus. Quando o sacerdote aceitava o donativo, o ofertante, aquele que oferta, falando como que na presença de Jeová, dizia assim: Ciro miserável foi meu pai, e descrevia a permanência no Egito e a aflição de que Deus livrara Israel, com braço estendido e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E dizia: e nos trouxe a este lugar, falando com Deus, e nos deu esta terra que emana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Está em Deuteronômio capítulo 26, você vai encontrar este assunto. Ele agradecendo os frutos da terra, agradecendo tudo, como que dizendo: eu era um miserável, Ciro miserável foi meu pai, e nos trouxe a este lugar. Nós éramos miseráveis, porém aqui, Deus, tu nos deste esta terra que emana leite e mel. E aqui, Deus, eu estou trazendo as primícias dos frutos desta terra que tu me deste, ó Senhor. Está em Deuteronômio capítulo 26. Hoje a pessoa tem vergonha de dizer que é crente, às vezes, ser cristão, de assumir a fé. Mas eles faziam questão de publicamente admitir a bondade de Deus e saber que foi Deus, e admitir que foi Deus que deu aquilo tudo para eles. Amém? Aleluia! Glória a Deus! As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos, caridade, montavam a 1/4 completa de suas rendas. Não era o dízimo ainda, aqui é outra contribuição, para fins religiosos e caritativos, porque o dízimo você já viu a destinação dele, né? Pela Bíblia. Uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo, tanto dinheiro só para a igreja, veja bem isso aqui, uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo, poder-se-ia esperar que os reduzisse à pobreza, ficar pobre, mas ao contrário, pobre eles não ficavam. A fiel observância desses estatutos era uma das condições de sua prosperidade. Quanto mais davam, mais prósperos eles ficavam. Agora, sob a condição de sua obediência, Deus lhes fez esta promessa: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Em consequência também, as lavouras deles não eram comidas por gafanhotos, destruídas por pragas, porque eram dedicadas a Deus, e o que era de Deus era tirado ali, e Deus não vai permitir que Satanás coma junto com o que é dele. E agora? Você crê nisso? Amém? Quem crê nisso aí? Você crê? Então diga: eu creio. Eu creio. Eu também creio. Que coisa bonita, né? Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril. Deus disse que quem é dizimista, se plantar, aquela planta não será uma planta estéril, ela vai produzir frutos.
E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Todo mundo vai dizer, mas puxa vida, como é próspera aquela mulher, como é próspera aquela família. Deus diz que vai fazer os outros dizer isto acerca de você, que você é bem-aventurado, que você é bem-aventurada. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Está no capítulo 3 de Malaquias, tudo isto que eu falei. Eu sempre estou lhe dando a Escritura, para você saber que é a pura Bíblia, que é a Bíblia de Deus que nos está falando isso. Vejam bem, uma notável ilustração dos resultados da retenção egoística, porque mesmo ouvindo estas coisas, existiam aqueles que retiveram, esta parte que Deus determinou. Mas vamos ver o que aconteceu com eles, quando eles, com egoísmo, avareza, esconderam, retiveram aquela parte. Uma notável ilustração dos resultados da retenção egoística, mesmo das ofertas voluntárias, para não serem usadas na causa de Deus, foi dada nos dias do profeta Ageu. Depois de sua volta do cativeiro em Babilônia, os judeus empreenderam a reconstrução do templo do Senhor. Mas, defrontando-se com decidida oposição por parte de seus inimigos, eles interromperam a obra, porque o diabo põe 1001 dificuldade, crise. Interromperam a obra, a construção da igreja. E uma seca rigorosa, houve uma seca, pela qual ficaram reduzidos à real necessidade, convenceu-os de que era impossível completar a construção do templo. Não veio ainda o tempo, diziam. Veja bem, não veio ainda o tempo, sempre adiando o que é de Deus. Não veio ainda o tempo, diziam, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não está na hora, pastor, de construir igreja. É a mesma coisa, Mas uma mensagem lhes foi dada, enviada pelo profeta do Senhor. Está no capítulo, veja bem, o que foi que Ageu falou pelo Senhor. É para vós, presta atenção, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Nós chegamos a um ponto que desprezamos tanto a casa de Deus e cuidamos da nossa própria casa, que Deus não aceitou aquilo e mandou seu profeta falar para eles. Disse, escuta, vem cá, vocês acham que vocês vão ficar nas suas belas casas, nas suas casas estucadas, e esta casa aqui, que é a igreja dele, há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. É a profecia de Ageu. Semeais muito e recolheis pouco. Vocês estão semeando muito, estão colhendo pouco. Está vendo? Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário em saco furado. Está em Ageu capítulo 1. Não é esse o mesmo argumento hoje? Eu não estou dando dízimo, que meu salário é muito pouco, não vou passar fome e dar dízimo para a igreja. Mas, anota aí mais uma murmuração para você lá pagar diante de Deus. Não, filho de Deus não fica assim. Filho de Deus não tem esse espírito, ficar xingando a igreja por causa de salário. Filho de Deus pede a oração da igreja. Filho de Deus diz, eu quero me acertar, eu quero ser abençoado, me ajuda, vamos orar, Deus vai abrir as portas. Não é assim que fala? É assim, pode crer que é assim. Pode crer que é desta forma. Agora tem uma coisa, tem um detalhe também. Esta pregação não é para irritar ninguém, esta pregação é para filhos de Abraão. É para aqueles que são a noiva de Cristo mesmo. Como Abraão fez, ela a noiva fará também. Você entendeu? É o dever nosso ensinar.
é como a chuva que cai e o sol que vem. A planta que tem que vingar, ela nasce, cresce e produz frutos. Agora, veja bem, e então é dada a razão. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E mesmo esse pouco que vocês alcançaram, quando trouxeste para a casa de vocês, eu lhe assoprei. Olhou para muita coisa, mas pegou pouca coisa. E essa pouca coisa Deus fez assim. Deus sopra ainda, espalha, acaba tudo. Não, mas eu recebi, não tem mais nada, acabou tudo. O que é que foi? Nunca sobra, o que é que foi? Ah, é? É isso aí. Olha para muito, recebe pouco, e o pouco Deus assopra. Engraçado, né? Por que viúva não tem dificuldade de ser fiel? O assalariado? Hã? Veja bem. Olhaste. A turminha está ouvindo o pastor pregar. Agora vocês vão assoprar em tudo quanto é microfone, né, turminha? Tem gente que fica com o olhinho, chega brilha, né? Aleluia. Veja bem, eu lhe assoprei. Por que causa? Ó Deus, por que o senhor está invocado comigo, Deus? O que foi? Rapaz, o senhor está me marcando? Ó? Deus disse, não. É por causa da minha casa, que está deserta. Ninguém vem mais nem na igreja, né? Não tem tempo, está todo mundo cuidando dos seus negócios. Daqui a pouco não tem culto, o pastor tem que... Ô, irmão, vamos fazer uma oração aí, deixa assim. O dia que tiver gente, a gente faz culto. Está todo mundo atrás de uma coisa, atrás de outra, né? Deixa para lá. Por que causa? Diz, por causa da minha casa, que está deserta. O que é casa deserta? É não habitada, não tem crente para assistir o culto. E cada um de vós, está aqui, é a profecia do profeta Ageu ainda. E cada um de vós corre à sua própria casa. Cada um está cuidando de sua própria casa. E disse Deus, por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra. Engraçado, às vezes a gente pensa que isso não tem importância. Às vezes por causa da rebeldia nossa, de não vir à igreja, de não honrar a casa de Deus, de não honrar a Bíblia, de não servir a Deus verdadeiramente, Deus começa até a mandar seca. Tal região está acabando a lavoura, tudo, já perdeu todo o trigo, a soja morreu, não sei mais o que. O que é? Vai ver o espírito deles naquela região. Vocês estão servindo a Deus, né? Cada dia é mais vinho, é mais cachaça, é mais mundanismo, é mais carnaval, é mais batuque, né? Batucadas, aquela coisa toda. Por isso retém a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Depois daquele tempo, só tinha 10 medidas. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20, quer dizer, 30 desapareceu. O prejuízo para eles estava grande. Feri-vos com queimadura, queimando as plantas tudo, torrando tudo. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. Está dando ferrugem na lavoura, está dando ferrugem nas uvas, não sei o que. E com saraiva, precisa de ver. Deu um temporal que acabou com as uvas tudo. Precisa de ver que tristeza. Ah, é? E em toda a obra das vossas mãos. Tudo isso que eu estou lendo esse tempo todo é uma profecia de um profeta para aquele povo daquele tempo, que desprezou a casa de Deus e correu atrás da sua própria casa. Está em Ageu, capítulo 2, livro do profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 16, você vai encontrar tudo isso. Está vendo? Gente, é uma grande verdade que nos deixa silenciosos mesmo, né? É verdade ou não é? Nos deixa silenciosos. Agora, despertado por estas advertências, quando o povo viu aquela profecia e viu que a coisa estava ficando feia para eles, o povo se pôs a construir a casa de Deus.
Sempre parece que tem que ser debaixo de chicote, né? Já viram isso? Se pôs a construir a casa de Deus, então lhes veio a palavra do Senhor. Veja como Deus é bom Pai. Deus disse para eles: ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, a partir do dia que começou a construir o templo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, desde o dia 24, desde o dia 24 de setembro. Traduzindo para a nossa linguagem aqui, Deus falou para eles: anota aí, a partir de 24 de setembro, anota, escreve aí, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas, desde este dia eu vos abençoarei. Me dá vontade de chorar, cara. Desde esse dia eu vou abençoar vocês. Agora tem uma coisa, você vê os rostos, você vê o semblante das pessoas certas horas, o espírito de bens, de olho grande, de ganância, de murmurar, de falar contra, de atacar. Está vendo? Desde este dia vos abençoarei. Desde este dia vos abençoarei. Que bonito, né? Diz o sábio: alguns há que espalham e alcançam um aqui, ajuda o outro ali, dá um jeitinho pro outro acolá, alcança o outro, ajeita um aqui, ajuda todo mundo. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Espalha, mas faz até mais. E está escrito: e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Provérbios 11, 24. Retém, segura, mas é para perder. Outros espalham e tem mais. Provérbios 11, 24. Só tem uma coisa: há muita gente inocente e despreparada para ser cristão, que pensa que espalhar é sair dando para todo mundo, tudo quanto é inimigo, tudo quanto é, não é, oprimido e aquela coisa. Não é assim não. Tem as regras de Deus para espalhar também, para dar. E agora, como é que vai? Ah, mas esse pastor não deixa passar nada. Eu não posso deixar, olha. Não é verdade? Aleluia! Ou você vai engordar o inimigo, vai te matar, te massacrar. Entendeu? Existem as regras de Deus para o espalhar. Correto? Então veja bem, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo disse isso no capítulo 9. Era intuito de Deus que seu povo fosse portador de luz a todos os habitantes da terra. Mantendo seu culto público, estavam a dar testemunho da existência e soberania do Deus vivo. E era privilégio deles sustentar este culto. Veja, era um privilégio do povo de Deus sustentar este culto, como expressão de sua fidelidade e amor para com ele. O Senhor ordenou que a difusão da luz e a verdade na terra dependesse os esforços e das ofertas daqueles que são participantes do dom celestial. Ele não mandou fazer bingo, fazer farofa, matar bode, não sei mais o que, rifar galinha para poder construir igreja. Ele diz que é do seu povo esse dever, é dos que são participantes do dom celestial fazer estas coisas, correto? Poderia ter feito dos anjos os embaixadores de sua verdade, Deus, botar os anjos para pregar. Poderia tornar conhecida a sua vontade, assim como proclamar a lei de Sinai, do Sinai, com sua própria voz.
mas em seu amor e sabedoria infinitos, Deus chamou os homens para se tornarem colaboradores seus, escolhendo-os a fim de fazerem esta obra. A obra de Deus terá que ser feita por homens. Não adianta. Nos dias de Israel, os dízimos e as ofertas voluntárias eram necessários para manterem as ordenações do serviço divino. Deveria o povo de Deus dar menos nesse tempo? Dar mais pouco? O princípio estabelecido por Cristo é que nossas ofertas a Deus sejam em proporção à luz e privilégios gozados. Quer dizer, quanto mais temos, mais podemos fazer. A qualquer que muito for dado, está escrito, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Está em São Lucas capítulo 12, o Evangelho de Lucas. Disse o Salvador a seus discípulos quando os enviou: de graça recebestes e de graça dai. Recebeu de graça de Deus, também dê de graça para alguém. Mateus capítulo 10. Aumentando-se as nossas bênçãos e privilégios, e acima de tudo, tendo no nosso presente o sacrifício sem par do glorioso Filho de Deus, não deveria nossa gratidão ter expressão em dádivas mais abundantes, a fim de levar a outros a mensagem da salvação? Nós temos esta obrigação. Ninguém mais hoje faz isso, não é? Olha, é o seguinte, esse dinheiro aqui é uma ajuda para folhetos, esse dinheiro aqui é uma ajuda para programa de rádio. Que programa bonito, que beleza, as pessoas, as almas que estão ouvindo isso. Isso aqui, ó, oferta programa de rádio, não tem mais nada, não é? Está faltando 5 centavos do meu troco do dízimo. Não tem jeito, vamos ver, durante o mês se eu achar 5 centavos eu te dou. Nós entregamos, mesmo dízimo, nós temos que entregar com fé e com um coração abundante, espontâneo. Aquela marcação como se Deus fosse, né? Entendemos? Da mesma forma também Deus cobra de nós cada centavo, então, que nós não temos aquela espontaneidade. Estamos vendo? O plano de Moisés para angariar meios para a construção do tabernáculo teve grande êxito. Por que ninguém tem êxito hoje mais, hein? Nenhuma insistência foi necessária. Então, nós temos que também, irmãos, entender isso. Às vezes nós até vibramos com a boa vontade de alguns que querem fazer isso e aquilo, mas às vezes constrange a gente certas coisas. Deixa assim. Nós temos que fazer na trilha da Escritura. Se não for de acordo com a trilha da Escritura, deixa. Se os dízimos e as ofertas não derem para aquilo, então deixa. Deixa para lá certas coisas. Não adianta. Veja, ele não empregou expedientes a que as igrejas em nosso tempo tantas vezes recorrem. Moisés não fez rifa, não fez bingo para construir igreja. Moisés não fez isso. Não fez uma grande festa, não. Ele não convidou o povo para cenas de alegria, para dançar uma quadrilha, né? Ele não fez danças para angariar fundos. Ele não fez diversões gerais. Tampouco ele instituiu as tômbolas, nem qualquer coisa dessa natureza profana, com o fim de obter meios para erigir o tabernáculo de Deus. Não. O Senhor ordenou a Moisés que convidasse os filhos de Israel a trazerem suas ofertas. Ele aceitava donativos de todos os que dessem voluntariamente, de coração, e as ofertas vieram em tão grande abundância que Moisés mandou o povo deixar de trazer. Gente, não precisa trazer mais nada para construir a igreja, já tem demais, chega, não tem nem onde põe material, nós vamos botar 20 portas, já tem 60, vamos ter que vender 40, entendeu? Deus fez dos homens os seus despenseiros. A propriedade que ele pôs em suas mãos são os meios que ele proveu para a pregação do Evangelho. E agora,
Àqueles que mostrarem mordomos fiéis, ele confiará maiores bens, diz o Senhor. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, aos que me honram, honrarei eu. Deus ama o que dá com alegria, segundo aos Coríntios, capítulo 9. E quando o seu povo de coração grato lhe trazem seus dons e ofertas, não com tristeza,